Faz chover, Senhor Jesus, dá uma chuva nesse lugar. Teus rios, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, faz chover, faz chover, Senhor Jesus, faz chover o meu coração. Faz chover, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Sou grato por tudo que tenho, Iehoa, maior deste mundo, Iehoa, que foi dado por herança eterna, Iehoa, a prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo, Iehoa, família, amigos, muitos irmãos, Iehoa, meu amigo verdadeiro, Iehoa, tudo ele fez ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, Iehoa, estará continuamente, Iehoa, em meus lábios e também no coração, Iehoa, será sempre minha canção, Iehoa. Tudo que tenho, Iehoa, maior desse mundo é Iehoa, que foi dado por herança eterna, Iehoa, de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo, Iehoa, família, amigos, muitos irmãos, Iehoa, meu amigo verdadeiro, Iehoa, tudo ele fez ao me dar a salvação. E por isso eu louvarei ao Senhor em todo tempo, Iehoa, meu louvor estará continuamente, Iehoa, nos meus lábios e também no coração, Iehoa, pois Jesus será sempre minha canção, Iehoa.
seja, Jesus. Nós tenhamos sempre essa consciência de que Tu és a nossa canção, a nossa alegria. Pega a letra aí. Que eu não falei toda vez. Qual é? Basta a palavra. Basta uma palavra do meu Deus para um milagre acontecer. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Te anima, filho, aí. Refrão tu sabe, doido. Cara da Ednei. Basta uma palavra do meu Deus para um milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele falou ao mar e o mar se acalmou. A luz passou a existir. Levante e ande, o paralítico andou. Basta uma palavra do meu Deus. Surgiu, lançai a rede, a pesca superabundou. Pode acreditar que vai acontecer. Basta uma palavra do meu Deus para um milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Basta uma palavra do meu Deus para um milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Basta uma palavra, basta uma palavra, basta uma palavra, basta uma palavra do meu Deus Para um milagre acontecer. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Ele vai cumprir. Aleluia. Glória a Deus. E o silêncio aguarda enquanto João busca a próxima canção. Aguardaremos com paciência, esperando no Senhor. Só vez, né? Mileninha veio toda ali de missão. Uau! Evangelismo e missões, Comunidade de Cristo Maranata. Uau! Bomba, João Pedro, bomba!
Acha a letra aí, Milena. Tô procurando. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei. Um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Essa música eu sempre peço sempre pra tocar ela, e quando eu toco, você Ela tá com a letra, porque a voz dela não chega até aqui. Se não cantar alto, não chega aqui não, viu? No áudio não. Tô vendo não. Se ao teu lado estou, tuas mãos eu darei. Tu és santo, Senhor. Tu és digno do nosso louvor, Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que me estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Tu vais voltar para nos buscar, Jesus. Em ti confiarei, eu nada temerei, contigo estarei, eu contigo irei. Eu não sei a letra, mas eu estou adorando, e Ele está recebendo, porque Ele entende. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, Jesus. Tu estás vivo, Senhor. Tu dás de voltar a essa terra para nos buscar, Jesus. Vem, Pai. Só em ti confiarei, em nada temerei, contigo eu irei, pois eu sei que vivo estás, um dia voltarás. do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, e nada temerei, contigo estarei. Pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, Jesus. Em Jesus.
Pai. Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Maranata, Deus. Mais uma, João Pedro. Se você não tiver selecionado outra. Tem mais uma ainda aí na sua lista? Eu queria aquela. Eu não entendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Conhece essa? Ah, acertei uma, não foi? Eu não entendo, Senhor. Nem sempre eu entendo. Mas eu confio em Ti. Aleluia. Eu não entendo os teus caminhos, Senhor, mas te darei a minha canção. Doces palavras eu te darei, pois só tu compreendes a minha dor. Quantas pessoas nesse momento, Senhor, estão angustiadas, estão fechadas dentro das suas próprias aflições e às vezes o coração fica até endurecido e não consegue enxergar nada além da sua dor. Mas que esse louvor possa tocar no coração, tanto de quem está ouvindo agora, de quem está aqui conosco, quem está assistindo aqui ao vivo, como das pessoas que irão assistir. Mesmo na nossa simplicidade, eu me alegro muito porque mesmo nem todo mundo podendo assistir na hora, nós temos tido uma boa assiduidade. Pessoas que... O nosso último vídeo foram 260 visualizações. Até agora, 260 visualizações. E eu me alegro porque eu sei que essa palavra ela está consolando corações. Ela tá entrando nos lares. Então essa palavra, através desse louvor, é de conforto, é de consolo. Acredite, você pode até não entender o que você está passando, mas Deus sabe o que faz. Deus entende. Ele compreende a tua dor. Oh, aleluia. E no final ele se levanta e transforma todo pranto em alegria. Todo mal em bênção. Não compreendo os teus caminhos, Mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Sustentas na minha dor, e isso me leva para mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, nem pelas águas das fontes. Ansioso eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que preciso. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não? Não. Mas foi válido, João. Amém. A mensagem foi entregue. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Tito. Eu não sei se vocês estão acompanhando os detalhes no grupo. Eu tenho sempre colocado sugestões de leitura, e essa semana eu coloquei como sugestão de leitura o livro de Tito.
já é uma forma até de nós estarmos preparando vocês para a reflexão. Porque à medida que você vai lendo o que eu estou dizendo lá durante a semana, quando chega aqui você já tem uma ideia do que a gente vai conversar. Às vezes até tem uma pergunta para fazer. Estou vendo aqui que está com a gente a minha prima Francinete. Um beijo para minha prima linda. O irmão Maurício. Né? Deus abençoe o irmão Maurício. Do Carmo. Eita, nega do meu agrado. O irmão José tá ali já assistindo. Não sei como é que ele consegue ficar assistindo ali. Mas você tá aparecendo aqui. E que tá, o seu Facebook tá ligado, então. E eu tô muito feliz de saber que vocês estão aqui conosco. Viu? Deus abençoe vocês. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 7, certo? Diz assim: você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero, sério, quando estiver ensinando. Use as palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a seu respeito. Lá no 12 ele vai dizer assim: essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e vivermos nesse mundo uma vida prudente, correta, dedicada a Deus. E no 14 ele insiste: foi ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a ele e que se dedica a praticar o bem. Ensine essas coisas. Use de toda a sua autoridade para animar e também para repreender os seus ouvintes. E que ninguém despreze as suas palavras, que ninguém despreze você. Eu não li todo o capítulo porque a gente vai discutir e à medida que a gente for discutindo, vocês vão entender todo o capítulo. Qual é o capítulo? Capítulo 2 de Tito. Você não disse só Tito? Aí eu fiquei sem acompanhar. Foi, meu lindo. Pois me perdoe. Amém. Capítulo 2 de Tito, a partir do versículo 7. Querido e eterno Deus, nós queremos colocar diante de Ti a nossa reflexão dessa noite, nosso discipulado, nosso aprendizado. Que a Tua palavra, ela possa encontrar, Senhor, um lugar fértil em nosso coração, uma terra fértil, para que traga bons frutos, para que possa germinar e trazer bons frutos. Pois Tu tens todo o poder para fazer todas as coisas, mas Tu és um Deus educado, um Deus perfeito, que não invade a vida de ninguém. O Senhor espera longanimamente que nós venhamos a nos arrepender de todo o mal, de todo o pecado, e espera que nós nos voltemos para Ti. E aí sim, o Senhor nos enche do Teu Espírito e nos faz conhecer coisas grandes, maravilhosas, que nós não sabemos. Está escrito na Tua palavra que nós devemos Te buscar para que o Senhor nos revele coisas grandes e maravilhosas que nós nem pensamos existir. Então, que nesta noite o Teu Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas para edificar em nós um altar perfeito e agradável a Ti, para que a nossa adoração, o nosso entendimento, a nossa vida, as nossas escolhas Te glorifiquem. É assim que eu creio, por fé eu Te agradeço, Jesus. Amém. A carta de Tito, como também a de Timóteo, elas são conhecidas como cartas pastorais, porque elas são um conselho, elas são uma diretriz, essas cartas elas têm como objetivo estar orientando os pastores, os líderes da igreja. Aí vocês podem até dizer, mas eu não sou pastor, eu não sou líder. Mas não é porque só que o objetivo principal é preparar um líder que nós estamos isentos das nossas responsabilidades quanto cristãos. E hoje eu quero trazer essa carta direcionada para um líder, para as nossas vidas, porque todos nós temos uma responsabilidade diante de Deus. A nossa vida é de responsabilidade nossa diante de Deus.
Tito, ele era discípulo de Paulo. Provavelmente Paulo escreveu essa carta quando ele estava já fora de Antioquia, porque foi entre 63 e 65. Então, ele deveria estar na Macedônia e ele escreve para Tito. Ele era um cristão grego, gentil, e um auxiliar muito amado de Paulo. Paulo fala, inclusive, muito carinhosamente a respeito de Tito. E ele não só já era pastor na ocasião dessa carta, como ele tinha sido preparado pelo próprio Paulo para se tornar pastor. Ele foi um grande ajudador, enfim, da obra do Senhor e do ministério de Paulo. E as referências que eu deixo para vocês a respeito disso que eu estou falando, está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, 12 a 13, capítulo 7, versículo de 5 a 6, bem como no capítulo 8. E em Gálatas, capítulo 2, de 1 a 3. Então, se essa carta maravilhosa, ela tem como objetivo estar preparando um líder, estar orientando um líder, onde ela se enquadra dentro de vocês, né? Principalmente vocês jovens, onde é que ela se enquadra? José já se identifica com essa carta, porque o desejo de José é ser pastor, ele tem buscado aprender a palavra de Deus, se capacitado cada vez mais para chegar um momento em que, quando Deus lhe der a oportunidade, ele faça bonito, porque ele tem prazer em fazer a obra de Deus. E a gente tem mais é que se capacitar mesmo, para fazer bem feito. Né? Onde é que se enquadra? Todo esse capítulo 2, que é dedicado ao ensino, vai falar de como o cristão deve se comportar, como um líder deve transmitir, deve ensinar. Ele vai dizer para Tito como é que Tito deve levar uma linguagem acessível para os jovens, uma linguagem acessível para as mulheres, para as senhoras, para os casais, para os anciões da igreja. E a primeira coisa que me chama a atenção é exatamente esse detalhe dessa carta. É que, embora a palavra de Deus seja uma só, né? Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que diga. Então, o que ele diz está dito. Mas aqui ele vai nos ensinar que ela deve ser dita do jeito certo para a pessoa. Você não pode usar a mesma linguagem, por exemplo, que você usaria para José, no momento que José está vivendo, que eu usaria para Milena, ou para Érica, ou para o João, ou para Maria Luísa. Hoje mesmo eu coloquei no Face um vídeo de quando Maria tinha lá os seus 2 aninhos e meio, ela contando a história de Davi. Era tanto aí, ela fazia aí ela misturava a história de Davi com a história dela. Aí dizia, essa menina. Quer dizer, uma hora ela queria dizer que era Davi que ia vencer o gigante, e aí outra hora ela dizia que era ela, Maria. Aí dizia que ela era corajosa, né? Então, na linguagem dela, a história de Davi foi entendida. Do jeitinho dela, ela entendeu. Inclusive, quando eu dizia, começava a frase, eu dizia assim, porque Davi era, ela dizia, corajoso. Ela dizia, Davi era amigo de Deus. Então, ela entendeu a essência da história, na linguagem dela. E aí, quando ele se refere especificamente ao líder, né, ao cristão, ele vai dizer, você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Esse sério aqui, gente, não é assim não, tá? Olha, eu te digo, esse que eu te digo. Não é esse sério assim, carrancudo. Tem gente que tá na igreja, vai pregar, né? Uma cara carrancuda. Não é isso não. Esse sério é o seu caráter, é a sua postura, é a pessoa que você é. Você tem que ser uma pessoa séria, sabe? Eu não consigo imaginar Deus dando o privilégio de anunciar, que não foi dado inclusive aos anjos, porque os anjos desejaram, tamanho era o privilégio de anunciar a glória de Deus para os homens, e Deus deu ao próprio homem esse privilégio, e entregar esse tesouro, que é considerado um privilégio, a um moleque. Não consigo. A uma pessoa que não vive o que prega. Não consigo. Eu sei que tem muita gente assim.
Tem muita gente por aí que não vive o que prega. Que não tem uma vida de retidão diante de Deus. E que até já é pastor. Quantos escândalos a gente escuta a respeito de pastores? Quantas pessoas estão atrás do cargo e não do prazer de servir? Acha até que cargo é promoção, que nem empresa. Esquece que quanto maior o cargo, maior deve ser o servir. Maior deve ser a disposição em servir. É o único reino em que o maior é o menor. E tem gente que não entende isso. E eu não tenho nada contra a prosperidade. Eu louvo a Deus pelos pastores que andam no carro do ano. Eu ando num teco-teco. Mas se Jesus quiser me dar um carro do ano, não tem miséria não. Recebo muito feliz. Ainda vou dar testemunho. Não tenho nada contra. E o carro tem mais é que ser confortável. Hoje eu entendo o quanto é cansativo pegar uma estrada carroçal num carro como o meu, que não tem nem direção hidráulica. Concorda, José? Não tem ar-condicionado no calor aqui do Seridó. Hoje eu sei o valor que tem um ar-condicionado num carro. Não é essa a questão. Mas eu não consigo imaginar a igreja vivendo em um investimento pessoal e não no investimento do reino. Ao ponto dos irmãozinhos estarem passando por certas situações difíceis e muitos irmãos andando em carros 0 quilômetros, ostentando, sabe, poder e glória. Não consigo vir assim. Como eu disse, não é um discurso contra a prosperidade, mas é uma pergunta relevante. É uma pergunta relevante a o que realmente Jesus faria se ele fosse pastor de uma igreja. Já tirei, meu filho, obrigada. Fosse pastor de uma igreja onde tivesse pessoas passando por carências significativas a nível de recursos, e ele dizendo, não, presta atenção, antes de comprar esse negócio aí, de comprar essas cestas básicas, tem que pagar a prestação do meu carro, hein? Não posso andar no carro correndo o risco de ser constrangido, não. Eu não consigo imaginar. Né? Então, são valores que estão sendo distorcidos. E essa é o ponto da palavra sério aqui. Não é a cara do indivíduo, não. É a postura do indivíduo. É a conduta do indivíduo, que deve ser uma conduta séria. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Primeira lição dessa noite para nós, já que o tema do nosso discipulado hoje é o cristão que anda e vive no Espírito. É qual é a nossa conduta. Aí vocês vão dizer, mas Guida, você disse que essa carta era para um líder. Eu estou enfatizando bem isso para que vocês entendam que ninguém, mesmo que não tenha cargo nenhum na igreja que está servindo a Deus, ninguém está isento da responsabilidade diante da sociedade de ser exemplo, de ser sério. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todo cristão que é nascido de novo é embaixador de Cristo. Ele não diz que é só o pastor que é embaixador de Cristo. O irmãozinho que limpa os bancos da igreja, que lava os banheiros da igreja, o irmãozinho que fica lá na portaria recebendo os irmãos, é um embaixador. É um embaixador de Cristo. Então ele é importante. E os olhos do mundo estão postos sobre ele. É por isso que aqui ele vai dizer, ele continua falando e vai dizer assim, use suas palavras de forma certa, para que ninguém possa te criticar, para que os teus inimigos sejam envergonhados por não ter nada o que dizer de mal a seu respeito. Olha só o papel do cristão. O cristão, ele deve ter uma vida tão respeitada, tão séria, e volto a dizer, não está na cara essa seriedade, mas na postura, que até as pessoas que não gostam de você
vão ficar com raiva, vão ficar chateados, vão ficar com vergonha, porque não tem o que dizer a seu respeito. Rapaz, olha, eu sei que é difícil eu dizer isso pra vocês, principalmente pra vocês jovens, que quantas vezes alguém trata a gente mal e a gente quer responder na bucha, né? E a gente sabe de alguém que disse uma coisa da gente que não é verdade, a gente se entristece e a vontade que a gente tem é de ir lá dizer alguma coisa. Mas, rapaz, como é que é? Você disse isso? Ó, diga agora, diga, olhando agora no meu olho. É? A pessoa se atribula. Mas aí a pessoa que vem contar essa notícia diz assim, se acalme. Eu falei que a pessoa estava errada. Eu disse, não, a Guida não. A Guida não é assim, não. Aí você se, puxa vida, foi melhor do que se eu tivesse ido lá. Foi melhor do que se eu tivesse ido lá. Porque a pessoa que disse isso de mim, ela foi envergonhada. Tem coisa mais maravilhosa, glória a Deus, do que alguém dizer uma coisa a seu respeito e você não precisar nem de ir lá para esclarecer. De imediato, alguém se levantar e dizer, não é de Deus, não. A Guida, não. Você pode dizer isso de outra pessoa, mas da Guida, não. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Boa noite. Não vou falar com você agora, não. Se sente aí, porque nós já começamos, viu, para não interromper. Mas seja bem-vindo, Manelzinho. Então, que coisa maravilhosa é você poder chegar e ter a notícia de que aquilo que foi dito a seu respeito, por ser uma inverdade, envergonhou quem disse, e não a você. Envergonhou aquele que disse, e não a você. Oi, Maluzinha. Minha netinha, que acabou de chegar, que estava vindo de um aniversário. Então, o cristão que tem o Espírito de Deus, o cristão que tem uma vida segundo o Espírito Santo de Deus, a pessoa pode dizer o que disser dele, por não ser verdade, por causa do testemunho dele, por não ser verdade, volta para a pessoa, aquela má palavra. É por isso que a Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra pouso. Porque você não pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Aí a pessoa fica com raiva, porque ela vai dizer uma coisa e Deus vai dizer, meu servo não. Guida, me dá um exemplo disso na Bíblia? Jó. Jó era um homem reto, digno. E Jó era um adorador. Jó tinha tanto amor, tanto zelo por Deus, queridos. E esse livro é bem facinho de encontrar. É um livro que fica grudadinho no Salmo. Quem não tem o costume de ler muito a Bíblia, se você chegar no Salmo e olhar o livro que vem antes do Salmo, grudadinho nele, tá lá Jó. Não é assim, José? E aí, ele era um homem tão digno, tão amoroso com Deus, que quando os filhos dele se reuniam para fazer um churrasco, porque ele era um homem muito rico, tinha muitas fazendas, muitos animais, aí os filhos, quando se reuniam, era uma festa, tinha muito filho, né? Naquela época era muito comum o homem ter muitos filhos, que eles iam fazer um churrasco. Antes mesmo de terminar a festa, ele já estava orando e pedindo a Deus em sacrifício, fazia sacrifício e pedia a Deus que tivesse misericórdia dos filhos, para o caso de algum ter se excedido na bebida, para o caso de alguém ter se excedido na brincadeira e ter dito uma palavra maldita, mal colocada. Aí ele pedia perdão antes de saber. Aí um dia ele foi conversando, né, com seus anjos. Satanás se meteu na conversa e foi dizer que Jó só era assim, correto, digno e fiel a Deus, porque Deus dava tudo a ele. E aí Deus mostra para Satanás que não é assim. Deus permite que Jó perca tudo. Da família, de todos os filhos, a sua riqueza, até a mulher que ele tinha, porque ela termina amaldiçoando ele, né? Ele perde tudo, mas não perde o desejo de amar a Deus sobre todas as coisas. E ele chega ao ponto de rasgar suas vestes e dizer assim, eu nu saí do ventre de minha mãe. Eu nu vou voltar para lá. Tudo é de Deus. Deus dá e Deus tira. Quem é o homem? E o testemunho que Deus dá, o
testemunho que Deus dá. Ih, Bíblia bonita, Jesus. Depois eu lhe mostro na sua Bíblia o livro, viu? Para você ler em casa. Então, o testemunho que Deus dá sobre Jó é: meu servo bom, amado e fiel. Um homem justo, íntegro, correto. E aqui ele não está falando da justiça de Deus. Ele não está comparando com a justiça dele. Porque a Bíblia sabe que todo homem pecou. Todo homem perdeu a comunhão com Deus. Sem Deus o homem não é nada. Mas ele estava comparando Jó com a sociedade daquela época. E ele vai dizer: homem íntegro, correto, um homem sério. Vocês conseguem imaginar a gente sabendo que a gente tem defeitos, que a gente faz coisa errada, que a gente às vezes fica até constrangido com os nossos erros, Manuel. Às vezes a gente faz coisa que a gente não quer fazer. Não é, meu filho? E de repente Deus ainda dizer assim: meu filho que eu amo, menino bom. Precisa melhorar um pouquinho aqui, ali. Mas meu filho que me dá alegria. Eu olho para meu filho, eu fico feliz. Eu fico alegre. João Pedro me dá trabalho que nem presta. Mas você sabe qual é o testemunho que eu dou de João Pedro. Quando a gente está conversando, às vezes eu digo isso até em lágrimas. Meu filho amado. Não é assim que eu digo, José? Meu filho é um menino bom. É porque ele ainda precisa melhorar aqui, melhorar ali. Mas meu filho é de Deus. Não é assim que eu digo? Às vezes eu não digo para ele, não é porque profeta de carne não tem muito valor, né? Não tem muito mérito. Mas quem me conhece sabe que esse é o testemunho que eu dou dele. Não passa a mão na cabeça dos erros dele, não. Mas eu faço questão de dizer aquilo que ele já tem crescido, aquilo que ele tem melhorado. Eu olho e digo: ô, meu filho, aquele ali é meu filho. Meu filho amado. Essa semana mesmo, foi Paulo, a gente estava conversando, eu digo assim: Paola, o meu desejo é saber das pessoas, assim, que João Pedro está num lugar e que ele está se comportando como um homem correto. Porque eu não estou mais lá. Ele já não está mais andando só comigo, ele já anda só. Ele não anda mais só comigo. Mas o desejo do meu coração é que tudo aquilo que eu tentei ensinar para o meu filho, que eu busquei em testemunho e ensinando com palavras e com atitudes, que tenha ficado gravado no coração dele, para que as pessoas olhem e digam assim: não, João Pedro é um menino bom. E louvado seja Deus, onde eu chego, que as pessoas me conhecem, dizem assim: ai, tu é a mãe de João Pedro. Eu gosto tanto do seu filho. Olha que coisa maravilhosa. Então, o cristão que é cheio do Espírito de Deus, o cristão que anda no Espírito, não é que ele não erre, não é que ele não falhe, mas ele procura, ele se esmera, ele busca andar com palavras certas, com a conduta reta, em retidão, para que as pessoas, até os nossos inimigos, não tenham o que dizer a nosso respeito. A outra coisa maravilhosa que tem nesse capítulo 2 de Tito é aqui, quando ele fala no versículo 12. Ele vai falar, como eu disse, né? Como é que deve ser os ensinamentos. E se é um jovem, você tem que usar uma linguagem que o jovem entenda. Se é um senhor, uma senhora, se é um casal. Ele vai dizer que até os escravos, se ele é cristão, se ele tem temor de Deus, ele tem que ter uma atitude de retidão. Eu posso trabalhar, né, que eu não quero entrar aqui no mérito das empresas onde eu já trabalhei, em uma empresa, e de repente eu olhar para a conduta daquela empresa e me entristecer, e descobrir que aquela empresa não anda em retidão. Mas eu ando em retidão, então eu não posso deixar de fazer o meu trabalho em retidão porque a empresa não me merece. Estão me fazendo entender? Tem pessoas que não agem assim. Infelizmente, você tem que andar no espírito para fazer isso. Porque a vontade que a gente tem é dizer assim: mas rapaz, eu sou a única que chega na hora. Eu não vou chegar mais na hora, não. Todo mundo aqui chega atrasado e continua isso, dando bem. Rapaz, eu não vou mais fazer serviço bem feito, não. Fulana ganha bem que só só se dá bem puxando o tapete dos outros. Se botar ela para fazer um negócio, ela não tem competência, esquece de fazer, não faz bem feito. Eu também agora não vou mais fazer nada, não. Ela tá ganhando o dobro do que eu ganho e eu não acho justo. Não é um sentimento da gente? É, pessoal. É o meu sentimento, Guida. Eu sou humana. Mas aí Deus diz na mesma hora: mas tu não tá servindo a eles, tu tá servindo a mim. Porque ele, diante de ti,
há de ser constrangido. Porque ele não está fazendo certo. Mas quem está olhando de fora, olha para o que você está fazendo e diz, ah, mas isso aqui quem fez foi a Guida. Eu não vou dizer em que momento isso aconteceu, porque eu, não, né, eu sei que vai ter pessoas depois assistindo isso aqui e ninguém quer expor ninguém, né, nenhum colega de trabalho. Mas eu lembro que uma vez uma pessoa me entregou um dinheiro para eu entregar para um colega de trabalho. Mas me entregou dinheiro assim, fez num clipe, me entregou dinheiro. Aí já ia embora, né? Não, peraí. Já que tá assim, quanto é que tem aqui? Eu preciso saber, né? Sou eu que vou repassar? Vamos conferir junto? É tantos reais. Vamos dizer aqui, é 300 reais. Aí eu contei, realmente tem que ter 300 reais. Ó, aí botei dentro do envelope, lacrei o envelope, escrevi do lado de fora o nome do funcionário para quem ia aquele dinheiro e pedi que ele conferisse que deveria ter ali tantos reais. Aí a pessoa quando entregou, João Pedro, quem foi que me deu esse testemunho, João Pedro estava na sala, né? Aí quando a pessoa recebeu, aí olhou assim pro João Pedro e disse assim, coisas de Guida. Isso aqui foi a Guida que fez, não foi? Aí o João Pedro olhou assim, é a letra da mãe. É, coisas de Guida. Responsável, zelosa, cuidadosa. Coisas de Guida. Ninguém disse que eu fizesse assim. Então, esse texto, ele vai mostrando que mesmo você vendo outras pessoas fazerem errado, você tem o Espírito de Deus, você é luzeiro, você é a pessoa que está mostrando na prática que é possível fazer melhor. Você tem o Espírito de Deus, você tem que fazer melhor. Aí ele vai dizer aqui no 12, essa graça nos ensina a abandonarmos as descrenças e as paixões mundanas e a vivermos nesse mundo uma vida prudente, correta, dedicada a Deus. É uma questão de prática. Nós temos o Espírito de Deus. Todo aquele que confessa o nome de Jesus será salvo. Por quê? Porque se com tua boca confessares e em teu coração tu creres que Jesus é o Filho de Deus, que ele viveu, morreu e ressuscitou, você será salvo. É um milagre o novo nascimento. Você deixa de ser uma pessoa sem Deus, uma pessoa criada por Deus, mas sem Deus, para ser uma pessoa criada por Deus, com Deus e por isso filho de Deus. Porque a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus na cruz nos deu o direito de sermos chamados de filhos de Deus. Nós somos a única criatura de Deus chamados por filhos. Os anjos foram criados, Paola, em maior inteligência, em maior poder e em maior força. Quando vier o juízo de Deus sobre a terra e ele começar a derramar os cálices da ira, a Bíblia diz que um anjo passará e sairá só pelo abanar de suas asas, destruindo cidades. Muitos vão dizer que isso é uma linguagem figurativa. Se isso vai ser em forma de uma guerra, de um terremoto. Não importa, gente, o que dizem. O importa é o que está escrito. E que será um anjo enviado por causa da ira contra o pecado. Né? Vou dar um outro exemplo aqui de uma batalha onde um anjo mostrou seu poder. Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Eles foram lá para destruir uma cidade. É muito poder, não é não? É muito poder. Então, assim, mesmo os anjos sendo assim, criados em poder, em força e em inteligência maior do que os homens, só tem um texto na Bíblia, um salmo, e mesmo assim é porque quando eles são chamados de filhos, é no sentido de que Deus estava ali chamando todos eles para pertinho dele. Não estava mais tratando ele naqueles momentos, não estava tratando eles como um exército, como um oficial do exército, mas como alguém bem próximo de Deus. Né? Os filhinhos de Deus. E mesmo assim, só em algumas traduções é usada essa expressão para não confundir. Porque os anjos não são filhos. Os anjos são guardiões, são o exército, são os guerreiros de Deus, os valentes de Deus, mas não são filhos de Deus, são criaturas.
nós somos chamados de filhos. Ah, que coisa maravilhosa é esse amor, né? Então ele vai dizer que é uma questão de prática. Você precisa praticar. Eu aceito Jesus como meu Salvador, aí amanhã eu amanheço uma bênção. Não. Tem pessoas que abandonam seus vícios assim, num piscar de olhos. Ocean é um testemunho belíssimo. Ocean bebia, usava coisas que não deveria, mas quando o Senhor libertou Ocean, libertou pra valer. Marcelo, pastor Marcelo, um amigo nosso, usava drogas, ele já estava numa fase de destruição tal, Paula, que ele já tinha saído do interior, tinha ido para outra cidade, porque a família não queria mais ele, e ele dormia numa praça. Ele dormia numa praça. Quando conseguia droga, o frio, ele esquecia. Quando não conseguia, só faltava ser congelado, porque não tinha nem um pano para se enrolar. E ele estava numa praça quando ele ouviu uma voz mandando ele entrar na igreja. Aí ele, mas eu só posso estar muito chapado. E aí quando ele entrou na igreja, não resistiu, e aquela voz dizia assim, procura uma igreja, eu vou fazer de ti um pastor, eu não quero você nesse banco de praça não quero você aí não, eu quero você na igreja, vá para uma igreja. E ele foi. Massalzinho, pastor Massal é um testemunho lindo. Massal estava tão bêbado, que ele ficou sentado num bar que tinha de frente à nossa igreja, a Bethesda, disposto a dar uma surra no pastor, porque na cabeça dele, o pastor estava tendo um caso com Rosinha, a mulher dele. E ele disse assim, hoje eu vou matar esse pastor de uma surra aqui na porta da igreja, pra nunca mais ele dar em cima de mulher de ninguém. Porque ele botou na cabeça que o pastor estava namorando com a mulher dele, que por isso que a mulher dele só queria vender da igreja. E tome cana, e o culto lá truando, louvorzão. Quando o pastor começou a pregar, aí eu vou logo começar a encarar ele. Aí foi pra porta da igreja. Aí começou a dar uma tremedeira nas pernas deles. Vixe, tô muito bêbado mesmo. Eu vou me sentar. Aí se sentou. Aí ele foi sentando, se aproximando cada vez mais de perto do púlpito. E eu vou encarar você, ele dizia com ele, sabe, bêbado, né? Porque você tá falando da minha vida pra todo mundo ouvir. Como é que esse cabo fica falando de mim? Rosinha não era pra ter contado a minha história pra esse indivíduo. Quando ele foi chegando lá na frente, ele não aguentou mais ficar de pé, se ajoelhou e começou a chorar. E ele, o que está acontecendo comigo? Que eu vim aqui bater nesse homem e agora só consigo chorar. Hoje, é um pastor. Ele disse que não sabe explicar. Eu acredito que foi um fenômeno misturado com milagre, né? Claro. Porque ali tinha um milagre da transformação da vida dele. Mas um fenômeno foi um negócio tão grande. Eu acho que o calor no corpo dele foi tão grande que o álcool começou a evaporar, sabe, José? Porque quando terminou, que o pastor terminou de orar por ele, impor as mãos sobre ele, ele disse que estava sóbrio e ele conseguia entender tudo o que tinha acontecido. E ele olhou para o pastor e disse, nunca mais eu boto uma gota de álcool na minha boca. E ele bebia muito, estava acabando com o casamento dele. Hoje é um servo de Deus. E a esposa dele era estéril, e Deus honrou tanto a fé dele, que curou ela, e hoje ela tem uma filha, Edith Ellen. Ela está sempre ouvindo, eu não sei se ela vai ouvir, mas eu falando de tu aí de novo, Edith Ellen. Né? Então, assim, essa prática, ela pode até acontecer num piscar de olhos para algumas pessoas. Tão radical já estava, de repente estava à porta da morte. Para outros é um processo de anos, né? De degrau em degrau, mas não importa. Aquilo que a gente vai mudando, aquilo que a gente vai aprendendo, a gente vai praticando. E aquilo que a gente vai praticando, automaticamente, vai ficando como se fosse encucado, enraizado na gente. Eu lembro que uma vez, eu estava conversando com a Ednei na cozinha daquela outra casa, nos dias que a Ednei passou aqui, e do nada ele começou a rir. Eu disse, tu tá rindo de quê, Ednei? É porque, Guida, eu sempre via você conversando e algumas palavras que você se esforça para falar corretamente, e eu achava engraçado. Eu ficava imaginando se em casa, na tua casa mesmo, tu falava do mesmo jeito que tu fala na igreja. E é um esforço que eu tenho, porque eu acho bonito quem fala corretamente. Então, eu exercito. Né? Tomar banho.
Tem gente que diz assim, eu vou tomar banho. Vai tomar de quem, menino? Esse banho, pelo amor de Deus. Né? Então eu fico brincando, parece uma besteira, mas pra mim, Guida, é um exercício. Claro que eu falo muita coisa errada. Às vezes eu fico olhando, por exemplo, os maranhenses, né? Quem mora no Maranhão fala muito correto o português. E eu lembro que às vezes eu adolescente, eu dizia Maranhão. Aí a Tânia olhava pra mim, não é ão, é Maranhão. Aí eu ficava com raiva, porque eu era menina véia. Só que comecei a achar bonito. Porque ela falava muito corretamente. Maranhão. É uma questão de prática. Andar no Espírito. Por isso que o título da nossa reflexão é Viver no Espírito e Andar no Espírito. Porque você tem o Espírito Santo, mas você precisa praticar. Guida, mostra uma coisa mais profunda, porque tu tá sendo muito sutil. Tá falando de linguagem, né? Tá falando de postura profissional. Se aprofunda um pouquinho mais. Se aprofunda um pouquinho mais. Isso é tão intrínseco dentro de nós que até coisas que a gente não faria porque não é o que a gente quer fazer, a gente faz quando a gente anda no Espírito. Porque a gente pratica o andar no Espírito. Essa prática de andar e viver no Espírito, a gente vai ver em... Estou olhando aqui, estou vendo que eu não botei o nome dele. Em Enoque. Em Enoque. Ele andou tanto com Deus, tanto, que ele não voltou mais para casa. Não foi assim? Enoque, ele viveu numa época em que os homens já estavam se afastando muito de Deus, mas ele escolheu andar com Deus. Então, Deus ainda visitava os homens, como fazia no Éden. E aí ele muitas vezes vinha caminhar na floresta, né, nas plantações, com Enoque, e conversar com Enoque, como eu estou conversando com vocês aqui. Se era como se fosse um anjo em forma de um homem, se era um ser de luz, eu não sei como é que Enoque via Deus, mas ele andava e conversava com Deus. E ele gostava tanto de andar com Deus, que um dia Deus foi andando, ele foi andando atrás. Deus mandava ele voltar e ele continuava andando com Deus. Deus, volta pra tua casa, volta pra tua família, pros teus filhos. Não, eu vou com o Senhor. Mas tu não pode ir comigo, eu vou com o Senhor. E Deus continuou andando, e Deus começou a gostar daquela entrega. E eu acredito que eles começaram a conversar. Acabou. Ele não subiu. Existe uma discussão teológica doida sobre cadê Enoque. Eu tinha uma professora que ela era crua. Quando eu dizia assim, Enoque está guardado, ele é uma das testemunhas. Porque na minha cabeça, né, ele e Elias seriam as testemunhas, porque eles fisicamente não morreram. Eles foram tomados por Deus. Aí ela dizia, e ele está onde? Está congelado. Eu digo, eu não sei, professor, se ele está congelado. Mas eu sei que ele está guardado, porque a Bíblia diz que ele não morreu, não. A Bíblia diz que ele foi tomado. Não tem lá. E aí Enoque morreu. Não. Diz que ele andou tanto com Deus que Deus tomou ele para si. E ele não viu a morte. Se ele não viu a morte, ele não morreu, não. Mas o que interessa para nós aqui é nós entendermos a prática do andar com Deus. Foi tão grande na vida dele que também não foi assim. Ele hoje andou com Deus e sumiu. Ele sempre andava com Deus, mas ele andou tanto com Deus e sumiu. Quer ver um outro exemplo? Eu gosto muito do exemplo de Pedro. Pedro, ele teve muitas experiências com Deus. Mas Pedro, ele só se converte depois que Jesus ressuscita. Porque ele andava com Deus, então ele praticava. Mas ele nem pensava no que ele praticava. Ele praticava naturalmente, de tanto que ele andava com Deus. Ele não estava lá com os 70, nos milagres? Tá. Ele saiu para fazer milagres junto com os 70, e a Bíblia diz que aqueles 70 repreenderam os demônios saíram, curaram os enfermos foram curados. Eles fizeram prodígios no mesmo nível que nenhum outro homem fazia naquela época, só o próprio Jesus. Ele estava no meio deles, não estava? Então ele andou tanto com Jesus que ele conseguia imitar Jesus bem direitinho nos seus prodígios e nas suas maravilhas. E quando ele se converte, o cabra já fica melhor. Porque toda essa prática vem à tona com ousadia, porque ele não tinha ousadia, ele tinha medo. Ele fazia porque ele se confiava em Jesus, mas Jesus, quando morre lá na cruz, quando é açoitado, ele chega ao ponto de negar 3
Mas aí quando Jesus ressuscita e ele se enche de Deus, porque ele agora é revestido pelo Espírito Santo para a boa obra, ele faz um discurso tal, ele faz um discurso tal que ele ganha uma multidão. E ele, e só de homens, né? Porque só eram contados os homens. Eu acho que o teu carregador não está carregando. Eu vou fazer. Deixa eu fazer. Obrigado, deu certo. Então, ele ganhou uma multidão. São dois momentos. Mas o exemplo que eu queria dar é quando ele vai para a sinagoga. Ele vai para a sinagoga e o cara pede esmola a ele. Aí ele olha para ele e diz assim, não tenho dinheiro aqui, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E o paralítico se levanta e sai saltando de alegria. Então, assim, a prática nos leva a fazer coisas tão tremendas que só Jesus fez. Guida, mas eu queria um exemplo ainda mais profundo, porque você está falando de uma pessoa que andou com Jesus. Me fala de alguém que nunca viu Jesus, porque Pedro viu Jesus. Os cristãos de Antioquia. Vocês sabiam que os cristãos de Antioquia, eles tinham um comportamento tão parecido com isso que eu estou propondo aqui, do andar do Espírito, que eles foram os primeiros a serem chamados de cristãos na história. Naquela época ninguém era chamado de cristão. Ou era judeu ou era gentil. Mas eles tinham um comportamento tão íntegro, eles andavam tanto no Espírito, como viviam no Espírito, aquilo que eles praticavam, eles diziam, aquilo que eles diziam, eles praticavam, que eles foram chamados de cristozinhos. Porque cristão significa pequeno cristão, imitador do Cristo, pedaço do Cristo. Eles foram chamados de cristãos porque eles eram um povo que orava, buscava fazer a vontade de Deus, que dava o melhor de si para Deus e que aprendia, buscava aprender mais de Deus. Buscava aprender mais de Deus, orava, servia e oferecia o melhor para Deus. E obedecia. A outra lição, ele obedecia. No 14 ele vai dizer assim, foi ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e a nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a ele e se dedica a praticar o bem. Ser cheio do Espírito, andar no Espírito, ser cristão de verdade é praticar o bem. Não tem outro jeito. Eu sei que nem sempre você vai fazer tudo certo, mas você tem que ser referência de quem pratica o bem. De quem pratica o bem. Porque você é propriedade de Deus. E Deus agora não está mais só lhe assistindo. Deus habita em você. Você está cheio do Espírito de Deus. Quem sabe me dizer pelo menos 3 frutos do Espírito? Quem sabe me dizer? 3 frutos. 3 frutos, né? Porque é um fruto só. Mas 3 características do fruto do Espírito. Domínio próprio. Amor. Paciência. Mansidão. Aí eu digo assim, meu Deus, como é que eu tenho o Espírito Santo e não consigo ter paciência desta menina, Jesus? É porque eu ainda não aprendi que o fruto é a paciência. E eu pratico o fruto. Então, eu só vou conseguir enxergar paciência em mim se eu exercitar. Quem não entende no mundo vai dizer assim, não peça paciência não, minha filha, porque todo mundo que pede paciência, Deus dá tribulação. Gente, não ensina errado, não, pelo amor de Deus. Na verdade, se você está pedindo paciência, é possível que Deus mostre que você tem, através de experiências, para que você pratique. Porque é uma questão de exercitar essa nova criatura que está em você. Ninguém nasce sabendo. Paula é uma bebezinha. Porque para Deus, Paula, é como se você estivesse começando do zero. Como se você tivesse, não, desculpa. Você está começando do zero. Então ele olha para você, ele vê uma criança. Do jeito que ele vê Maria Luísa. Porque você
precisa aprender a viver. Você sabe muita coisa sobre Deus. Você é uma pessoa esclarecida. Você já ouviu muitos sermões na igreja católica, quer seja na igreja evangélica. Você já ouviu muitos sermões sobre a Bíblia. Você sabe muita coisa. Mas você não experimenta. Não experimenta. É por isso que eu enfatizo que você não tem noção. Porque eu fico imaginando, se o meu espírito se alegrou com aquela nossa conversa, quando você falou que sabia que Deus estava lhe amadurecendo quanto pessoa, meu espírito se alegrou. Porque eu fiquei assim pensando, meu Deus, estava trabalhando esses anos todos na vida dela. Né? O Senhor nunca deixou de trabalhar na vida dela. Né? Então, é exatamente isso. O Espírito de Deus sempre esteve com você. Sempre esteve perto de você. Você é uma escolhida do Senhor. Deus sonhou sonhos maravilhosos para a sua vida. E quantas pessoas dizem isso para mim? Eu me lembro que quando Sandra e Alves estiveram aqui, eles olharam para você e disseram assim, ai Jesus, quando Paola estiver pronta, cheia de Deus, Paola vai ser uma bênção muito grande na fé do Senhor. Aí eu começava a rir, por quê? Porque ela é muito especial. Ela é carismática, ela é dinâmica, trabalhadeira, ela é ativa, sabe? É cheia de vida, Paola. Esses foram os comentários de Sandra quando ela me conheceu. Então, inclusive, ela deve estar assistindo esse vídeo, deve estar se lembrando. E eu comecei a chorar, eu comecei a me alegrar. Eu sei, eu creio, eu creio. Então, assim, quando você disse aquela frase, todas essas coisas vieram à minha memória. Porque eu vi que Deus estava dizendo através de Sandra, vida, eu sei o que eu estou fazendo. Ela é minha. Eu sei o que eu estou fazendo. Né? Quer dizer, eu estou preparando uma vida nova. Tudo novo. Amor novo, né, negão? Amor novo. Vida nova. E isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Construindo uma família. E eu louvo a Deus por isso. Porque o Espírito estava ali, o fruto estava ali, mas você não sabia aplicar. Você não sabia aplicar. Está aprendendo. Como você mesmo disse, estou aprendendo a ser uma pessoa mais forte. Estou aprendendo a confiar, a suportar a dor, a aprender que o sofrimento me transforma numa pessoa mais forte. Olha que testemunho lindo. Que testemunho lindo. Então, essa prática, ela vem com as experiências. Então, peça para o Senhor sim. Senhor, me dá graça e experiências, porque eu quero amadurecer. Eu quero ser uma pessoa madura. Eu quero amadurecer. Eu não quero ser uma menina velha para sempre, falando besteira, fazendo besteira. Gente, vocês não têm ideia nas batalhas espirituais que eu enfrento. Quantas vezes eu dobro meu joelho e eu fico com raiva de mim. Eu digo, Senhor, eu não acredito que eu fiz isso de novo, Jesus. Miserável homem que sou. E agora o homem que eu estou falando, no sentido da natureza. Porque o bem que eu quero praticar eu não consigo. E aquilo que eu aborreço, de novo, Jesus. Só tu me suporta. Eu me aguento, papai. Porque eu também preciso ser aperfeiçoada nesse amor. Mas a nossa alegria deve consistir em que nós temos um intercessor. Nós temos o Espírito Santo. Andar no Espírito, viver no Espírito é permitir que Deus faça parte da sua vida, minha filha. É permitir que o Espírito Santo escolha por você. Eu sei que esse discurso é meio difícil. Porque às vezes a gente quer uma coisa e Deus quer outra. Às vezes a gente busca uma coisa que nos dá prazer. Nem que depois a gente fique constrangido porque sabe que aquilo ali não é o melhor. Aí diz, puxa vida, não era para me ter feito. Eu prometi que não fazia mais. E fiz. Eu disse que não ia mais responder a mamãe. E respondi. Eu disse para a mamãe que eu ia me controlar. Mas eu nem me esforcei. Eu já fui soltando. Não é? A gente não tem esses momentos de angústia? Eu sinto isso comigo. Quando eu faço uma coisa que eu já tinha dito que eu não queria mais fazer. Mas agora é diferente. E essa palavra é uma palavra consoladora. Do mesmo jeito que eu comecei dizendo que o bom cristão é aquele que tem uma vida reta, uma vida séria, que uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ela dá bom testemunho.
Do mesmo jeito que eu disse que a gente tem que ser prudente quando estiver falando de Deus para as pessoas, porque a nossa linguagem não é a mesma para todo mundo. Eu não posso falar de um jeito para um e do mesmo jeito para o outro, querendo que como se fosse a armadura de Saul. É por isso que tem igreja que as crianças ficam ali sentadas, gente. Tem que ter uma linguagem para criança. É por isso que é tão importante o culto infantil. Eu nem gosto dessa expressão cultinho. Às vezes eu falo. Mas eu não gosto. Quando eu estou ensinando, eu procuro, né, me policiar para não repetir, não usar o vício de linguagem. Porque não é um cultinho, não. É um culto. Só que é um culto com crianças, para crianças, na linguagem da criança. Para que a criança aprenda desde pequeno o caminho por onde ela deve andar. A Bíblia diz, ensina teu filho o caminho por onde ele deve andar. E até quando ele ficar velho, esse caminho não vai se apartar dele. Vai estar lá. Ele sabe o que é certo. Ele sabe o que é errado. Tem coisa mais linda que Maria Luísa vai fazer 5 anos, tá crescendo. Jesus. Com 4 anos, Maria Luísa orando. Hoje de manhã a gente foi tomar café. Quando eu abri o olho, ela ainda tava com o olhinho fechado. Bem assim, bem compenetrada na oração. É a coisa mais linda. Abençoa Jesus, minha mãe. Abençoa Pedinho. Abençoa Manel. Abençoa José. É a coisa mais linda. Eu quando eu era pequena, abençoava até os carrinhos. Uma vez eu tirei uma foto e não foi ensaiada, não. Eu entrei no quarto, ele tinha botado os carrinhos tudo em fileira, aí tava com as mãozinhas mesmo assim, abençoa Jesus, meus carrinhos. Né? Até os carrinhos ele abençoava. É, pagamento de mico ao vivo. Bicho besta é mãe. Abençoa. Abençoa, mamãe. Abençoa, mamãe. Abençoa. Abençoa, mamãe. Mas é uma prática. É uma prática. Eu digo para vocês que não é simples, nem sempre vai ser fácil. Mas é possível andar no Espírito. É possível dar lugar ao Espírito. Não sejam reféns das suas emoções, não sejam reféns dos seus prazeres, não sejam reféns nem da religião. E agora eu estou falando até quem está ouvindo aqui, porque às vezes as pessoas são reféns até da religião. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. É uma Gabriela. Né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela. Né? Não seja refém. Se você vê que aquilo ali não está trazendo qualidade para a sua vida, questione. Se você está vendo que aquilo ali está sendo ensinado, você leu na Bíblia que não é daquele jeito, questione quantas vezes José vai visitar as igrejas, porque nós temos o hábito de no domingo estar servindo, né, os irmãos na igreja, por isso que o nosso discipulado é no sábado. E José chega aqui na segunda-feira atribulado. Irmã Guida, eu escutei um negócio acolá, acho que nesse negócio não é assim não. Aí a gente vai olhar na Bíblia e ele, ó, eu não disse, não é assim não. Né? Então, não sejam refém de discursos. Eu hoje postei no Facebook um negócio que eu achei super legal. E aí eu faço a conclusão, né, da nossa reflexão, dando esse exemplo. Ele vai dizer que o mau caráter, ele pode ser tão competente nesse mau caratismo que ele pode dissuadir com boas atitudes. Né? Ele é tão sagaz, o mau caráter. Aquela pessoa que não tem caráter, ela é tão sagaz que ela é capaz até de boas práticas. E tantas pessoas estão fazendo isso, gente. Tantas pessoas. É um discurso muito bonito, mas por trás daquele discurso tem um espírito maligno, de mentira, de heresia. Eu não me lembro mais nem o que foi. Que uma pessoa postou um negócio, foi limite, não foi? Sobre limite. Aí diz assim, Deus vem no seu limite. Lá vai eu repetir, mas eu acho importante. O cartão era lindo, era tipo uma poesia. Aí ele diz assim, Deus vem no seu limite quando você não suportar mais, quando você estiver cheio de angústia, quando você estiver sentindo a dor de uma perda. Deus vem no seu limite, como ele veio no limite de Jó, como ele veio no limite de Pedro, como ele veio no limite de Jesus, que era a cruz. Aí cada um ele dizia o que era o limite, né? Aí como ele veio no limite de Jesus, que era a cruz. Aí quando eu li isso, eu digo, pô, não, Jesus não tem limite não. Jesus é Senhor. Jesus é 100% homem, mas é 100% Deus também. E ele, no seu 100% homem, foi 100% Deus.
No sentido de que ele foi macho. Foi macho. Até na hora de enfrentar a morte. Porque Pedro quis defender ele. Epa, Pedro, para esse momento foi que eu vim. Não atrapalha, não. Atrapalha a minha obra, não. Isso aqui eu planejei antes de você existir. Desde a fundação do mundo eu planejei. O plano da redenção foi desde a fundação do mundo. Deus já sabia que o homem cairia e ele planejou a salvação. Tamanho é o amor de Deus por nós. Então, para Deus não há limite. Não há limites para o seu poder. Vencer, agir, realiza o impossível. Para ele nada é tão difícil. Mas assim não dá para ouvir, não. Vai. Vai. O maior milagre vai operar em ti. O maior milagre Tem operado em mim. Só você. É lindo esse hino. Mas é verdade, não há limite para o seu poder agir nas nossas vidas. É uma mentira. Mas não é um discurso tão bonito. Humanizar Jesus parece tão bonito, né? Mas se você não cuidar, não vigiar, do mesmo jeito que você achou bonito, você termina acreditando e vai dizer que Jesus tem um limite. E aí, quem sabe se você não vai depois, lá na frente, tá sofrendo uma dor tamanha que você não vai conseguir confiar que Jesus pode fazer. Porque você acha que Jesus tem limite. E Jesus não tem limite. Você tem que crer que Jesus não tem limite. Ele pode tudo. Ele pode até não fazer o que você quer. Mas não é porque ele é menos Deus por não fazer. É porque não é o melhor. Não é o tempo. Ele é que sabe o tempo para todas as coisas. A Bíblia diz que há um tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo para rir, tempo para chorar, tempo para aprender, tempo para ensinar, tempo para fazer, para desfazer, para separar, para juntar. Então, há um tempo para tudo. Deus é que sabe o dia de amanhã. Era isso, querido. E andemos no Espírito para que nós possamos experimentar esse amanhã maravilhoso de Deus para as nossas vidas. Eu não sei se tem algum pedido de oração. Não dá para visualizar agora. Nilcinho está assistindo. Nilcinho, semana passada, pediu oração. E nós oramos, porque nós oramos pelas famílias, né? Não sei se vocês lembram que nós oramos pelas famílias que estavam sendo representadas aqui no áudio. Então, nós oramos por você, viu, Nilcinho? Semana passada. Tá? O pastor Paulo Roberto Ventura está assistindo. Geraldo, um cheiro galego lindo. Jaqueline, Graça está sempre conosco. Deus te abençoe, viu, Gracinha? Nós vamos orar por vocês também. Vamos orar. Alguém quer pedir uma causa específica? Na semana passada, eu terminou que a gente especificou pelo que a gente ia orar, né? Mas como hoje a gente está querendo andar no Espírito e todos nós aqui temos nossas causas, vamos também nos honrar, né? Se alguém quiser pedir alguma causa específica, além de nós orarmos pelas nossas famílias, pode pedir, viu? É o nosso momento com Deus. Se quiser pedir a oração, Paola, Manelzinho, viu? Se quiser pedir oração por alguma coisa específica. Érica, desculpe, viu, Érica? Porque a primeira vez que você está nos visitando, eu fico preocupada em não errar. E aí é melhor, né? Não errar. Porque pior do que não lembrar, já que a gente não se conhece tão bem, é eu querer dizer um nome para, né, falar bonito e errar seu nome. Eu acho um absurdo. Né? Mileninha quiser pedir oração, José, João Pedro. Não sei se alguém falou aqui alguma coisa, mas depois eu olho. Alguém quer pedir oração? Pedir oração para meu pai. Quer pedir pro seu paizinho? A questão de saúde, Manelzinho? Tá se recuperando. Tá. Aí anda fazendo... Já tá fazendo besteira. Já tá se achando melhor. Quando nós estávamos lá em Fortaleza, até a gente orou por ele, não foi, Paola? Paola tinha pedido oração, que ele não estava muito bem, daí é aquela mesma causa. Ainda é, só que já tá ficando bom, já tá se danando. Ah, Jesus. Vamos orar por ele. E você quer pedir a oração por alguma causa, Érica? Não? Mileninha? José, eu esperei você responder. Tem algum pedido de oração específico, meu irmão? É como a gente esqueceu de orar no sábado passado por Daniel, o pai de Sofia, a gente esqueceu de colocar ela na fita.
Nós vamos orar hoje pro Daniel, o caso do Daniel é bem complicado. Não, nós oramos por todas as famílias, até foi. E você não lembra não, mas você, inclusive, você orou antes. Você orou antes, quando a gente foi começar o culto, você leu a palavra e orou. E na hora que nós oramos por todas as famílias, a gente talvez não tenha citado o nome dele na Sim, hora. citou o nome, tá? É. Mas nós não oramos por todas as famílias que estavam sendo representadas. Beleza. Mas vamos orar de novo, viu, José? Vamos orar por ele. João Pedro, você quer pedir oração? Tudo bem? Então, vamos orar. Eu vou deixar gravando aqui a oração, porque pode ser que alguém aí esteja esperando, né, por esse momento também. Querido Deus, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, não somente as vidas que estão aqui presentes fisicamente, como Manelzinho, Paola, a Érica, Senhor, Mileninha, José, João Pedro, eu, Maria Luísa, que está ali no quarto. Mas queremos também orar pelas pessoas que possam estar aqui visualizando nesse momento o nosso discipulado, esse propósito que nós colocamos diante de Ti, Senhor, para que outras pessoas estejam aprendendo de uma forma simples. Nós não temos nada de tecnologia. Eu estou gravando aqui no celular, mas nós temos algo especial, que é o desejo de fazer o melhor para Ti, desejo de proclamar as Tuas verdades, de anunciar as Tuas maravilhas, de esclarecer a respeito das Tuas Escrituras. Ainda estamos numa linguagem bem simples, Tu sabe, papai, porque nós temos que nivelar todo mundo, já que é um aprendizado. Não adianta a gente chegar aqui com muitos conceitos teológicos se as pessoas não conseguirem acompanhar. Mas eu creio, Senhor, que Tu estás fazendo maravilhas. Tu estás trazendo as pessoas que precisam ouvir uma palavra. Então, nesse momento, nós queremos, Senhor, entregar essas vidas também que estão nos assistindo nas Tuas mãos. Esses lares aqui representados diante de Ti. Cada causa, cada pessoa, cada necessidade nós queremos colocar diante de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a entendermos que o Senhor está às portas, Pai, e que nós devemos dar um bom testemunho, sermos pessoas sérias, pessoas corretas no nosso andar, no nosso falar, no nosso agir, Pai. Que nós devemos ensinar com simplicidade, com graça, com amor, que nós devemos buscar ter o cuidado de entender o outro, para que a nossa linguagem seja adequada para aquele que está nos ouvindo. Que nós precisamos, Senhor, acima de tudo, confiar que o Senhor é quem está no controle de todas as coisas, que o Senhor é o Deus da obra, que é pelo Teu Espírito, que é pelo mover, pelo poder do Teu Espírito que as coisas acontecem. E que sem o Senhor nada podemos fazer. Ajuda, Senhor, a Tua igreja a entender que sem Ti, Jesus, nós não somos nada. De uma forma toda especial, Pai, eu quero pedir por Daniel, pai de Sofia, que o Senhor use do Teu poder, que o Senhor use da Tua graça, para que aquela vida seja transformada. Guarda a Sofia debaixo do Teu sangue, Jesus, e a mãe dela, para que aquela família seja, Senhor, segundo o que o Senhor planejou, porque a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Nós vivemos numa sociedade em que as famílias já não são mais como era na tradição, como era antigamente. Então, muitas vezes, uma família começa de pedaços de outras famílias, como, por exemplo, aqui, Paola e Manuel e Maria Luísa. São pedaços de famílias que se fundem numa nova família, mas o Senhor não olha por essa perspectiva, porque os tempos são outros. O Senhor, não que eu esteja aqui, Pai, querendo dizer que A ou B é certo e C e D não é. Não é essa a questão, Senhor querido. Eu sei que o Senhor entende as minhas palavras. E falo assim porque sei que tem outras pessoas ouvindo a minha oração. É porque o Senhor entende e o Senhor transforma todo mal em bênção. Porque hoje Maria Luísa tem uma presença paterna, uma presença masculina. E alguém que a ama e que zela por ela, que até a defende. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus pela vida de Manuel. E ministro bênçãos na vida de Manuel. Ministro a graça do Senhor sobre a vida dele, Paizinho. Porque sei que o Senhor concorda comigo. Porque aqui também estamos nós orando em concordância contigo, Pai. Para que a vida de Manuel seja alcançada pelo poder da Tua palavra e transformada e santificada.
porque é a tua palavra quem nos santifica, é a tua palavra quem nos corrige, é a tua palavra quem nos edifica, é a tua palavra quem nos consola, mas tudo isso pelo mover do teu Espírito, porque a tua palavra diz que a palavra sem o Espírito é morta, mas o Espírito vivifica a palavra. Te vivifica, pois, Pai querido, no lar, na família de Manuel. Te vivifica, Pai, pois, na família de todos que aqui estão e dos que estão nos ouvindo. Pai, quero pedir também pelo paizinho de Manuel. Senhor, toca naquela vida. Ah, Jesus, que ele alcance as tuas bênçãos, que ele reconheça o teu senhorio, que ele se permita ser transformado por ti. Eu me lembro do dia que ele nos convidou para ir lá almoçar e nós ficamos conversando à mesa e ele escutava, ele não saía um instantinho e voltava para a mesa, conversou, mas quando eu comecei a falar ele ficou bem caladinho escutando. Que ele abra os ouvidos para ouvir a voz de teu Espírito, porque só o Senhor pode mudar as escolhas dele. Só o teu poder pode levá-lo a fazer as escolhas certas. Essa noite mesmo nós estávamos meditando sobre o homem que se torna refém das suas escolhas, refém das suas emoções. Semana passada falamos sobre isso, sobre o homem que se torna refém das suas escolhas, refém das suas emoções, pois que ele seja liberto, não só das suas escolhas, das suas emoções, mas também das suas mazelas físicas. Que o Senhor repreenda toda enfermidade, que o Senhor repreenda todo mal na vida dele e que ele seja uma nova criatura em Cristo Jesus. É assim que nós te pedimos. E por fé te agradecemos, Paizinho, porque sabemos que o Senhor ouve a oração daquele que busca e diz que não negará bem algum. O Senhor mesmo diz que não negará bem algum aqueles que te buscam. E nós te buscamos com humildade, com temor e com confiança de que o Senhor fará ainda mais do que nós pensamos ou pedimos. Porque o Senhor é que sabe que pensamentos que tem a nosso respeito. E são todos eles pensamentos de bem e não de mal, para nos dar por fim aquilo que nós tanto esperamos, aquilo que nós tanto desejamos, aquilo que nos traz esperança. Que a tua paz, Senhor, que a tua graça, que o teu favor sejam, Senhor, o baluarte, sejam o refrigério, sejam o forte e seguro, sejam o escudo e bloqueio contra todo o mal durante toda a nossa caminhada por esse mundo, por essa terra. Mas que principalmente essa semana, que começa amanhã, que nós consagramos a Ti, que nós entregamos a Ti para que Tu seja e ela se faça manifesta, não só nas nossas vidas, mas em todo o Teu Israel, onde houver um missionário Teu, Senhor, e que haja paz em Jerusalém. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E todo o povo de Deus diz amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Bora louvar, João Pedro. Não vai escapar não, viu, Manelzinho? São a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. renovam-se cada manhã. O amor de Deus Encheu nossos corações, que maravilha, que maravilha. porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, Eu sei em quem tenho crido, também sei, que é poderoso pra fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, sempre mais, para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais, para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, muito mais de Deus.
mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. Muito mais de Deus. Tchau, povo.